Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos ouvir o ensinamento que o Eterno tem para os nossos corações nessa noite. Vamos ouvir aquilo que Deus quer da nossa vida, irmãos. E o Senhor só quer nos abençoar e nos fazer andar segundo a sua vontade. Quando nós olhamos a palavra desde Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver que é um ensinamento constante que nos direciona para a presença do Senhor, para buscarmos a sua glória e estarmos totalmente depositados aos seus pés. Não há outro ensinamento que aponte para uma situação, para uma direção diferente. Não existe na palavra do Senhor nenhum ensinamento que aponte para outra direção, mas apenas para Cristo Jesus, apenas para o Senhor. E nessa noite nós vamos ouvir um pouco mais a respeito dessa direção, para que nós possamos firmar os nossos passos e cada dia mais certos que estamos no caminho correto, em direção aos céus, seguirmos em frente, sem desanimarmos, porque o desânimo vem. E como vem, não é verdade? Como o desânimo vem, irmãos? Olha só, é a nossa velha carne. A nossa velha carne, ela está sepultada, porém louca para ser ressuscitada. Está ali esperando o momento oportuno para que seja ressuscitada. Mas nós não podemos dar uma nova vida à nossa velha carne, mas sim deixá-la onde está? Na sepultura, para que possamos seguir sempre em direção ao Todo-Poderoso. E esta é a orientação que nós encontramos na palavra: vivermos como obreiro aprovado pelo Mestre. Os nossos passos, atos, ações, o nosso dia a dia, ele precisa ser aprovado pelo Senhor. Nós precisamos viver a verdade de Cristo e nessa verdade mover-nos no dia a dia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Nesse texto, irmãos, nós vamos nos deparar com um ensinamento extremamente profundo para a nossa vida. Um ensinamento que nós precisamos decorá-lo, de preferência, decorá-lo. Trazê-lo dentro da nossa cabeça, para que quando as coisas ficarem turvas à nossa frente, começarem a escurecer, lembrarmos que temos um Deus que está conosco, que cuida de nós, um Deus que zela por nós, um Deus que tem um projeto na nossa existência. Nesse texto, irmãos, nós vamos deparar com o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo, um ensinamento que fez Timóteo andar firme na caminhada, a desenvolver o seu ministério, e com certeza os seus passos foram segundo o coração do Todo-Poderoso. Mas vale ressaltar, irmãos, se nós não observarmos aquilo que está na palavra, certamente vamos viver segundo este mundo, porque a nossa tendência é vivermos segundo este mundo, sem Cristo no coração. Consequentemente, seremos iguais aos ímpios, seremos iguais àqueles que não querem saber do Todo-Poderoso. Na verdade, amados, o Senhor nos vê de uma forma diferenciada, porque o amor do Eterno nos alcançou, nos envolveu, Ele nos chamou para a sua santa e bendita presença. Mas, se nós estivermos no pecado, o olhar do Senhor para com as nossas vidas será de misericórdia, apenas de misericórdia, como Ele tem olhado para esses que estão aí fora. Amém? E sejamos atentos a essa realidade, e que possamos ser vistos pelo Senhor como alguém que o abraçou, que o aceitou, que vive os seus preceitos, cuja alegria está em servir, em honrar, em glorificar o Mestre. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 até o 16 diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior.
Pai amado, eu quero clamar que Teu Espírito venha nos dar direção nesta palavra, meu Deus, para que nós possamos sair deste lugar com o nosso coração alegre, ardendo de prazer em Te servir, Te honrar e Te glorificar. Que sejamos vistos por Ti, Senhor, como homens valorosos, aprovados por fazermos a Tua vontade e vivermos a Tua dependência. Ó Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, o desejo de Te servirmos com todo o nosso coração. Esse é o nosso desejo e essa também é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, qual é o mandamento? Devemos nos apresentar como obreiros aprovados. Obreiros aprovados, como homens, mulheres que trabalham na obra do Senhor, mas que são aprovados pelos seus atos, porque tudo quanto fazem é para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador. Você é obreiro do Senhor? Talvez você diga, eu não sou obreiro, não sou diácono, não sou presbítero, não sou pregador, não sou isso, não sou aquilo, enfim. Nós temos sempre um não na nossa vida, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que a partir do momento que o Senhor te chama, que o Senhor te coloca na sua presença, Ele te comissiona, Ele te envia. Portanto, amado, você é um obreiro, mesmo que tu não te reconheças como obreiro do Todo-Poderoso, mas certamente o Senhor te chamou e colocou uma obra, um trabalho nas tuas mãos. E você não pode de forma alguma perder isto de vista. E o Eterno quer, irmãos, que sejamos obreiro aprovados. Sejamos obreiro aprovados. Mas para que essa aprovação seja uma realidade na nossa vida, não é tão fácil. Não é apenas vir à igreja, não é apenas cantar aqui, tocar um violão, ou fazermos outra coisa qualquer. Não. Para sermos aprovados pelo Senhor, é preciso passarmos pela prova de Deus. Pela prova de Deus. Ele tem uma prova para cada um de nós. E essa prova, irmãos, só é possível tirar uma nota alta nela quando nós conhecemos o conteúdo, quando nós conhecemos a matéria. E é por isso que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, procurar conhecer a palavra para que possamos ter dentro da nossa cabeça o ensinamento do Senhor, possamos ter dentro da nossa vida aquilo que Deus quer, para que as nossas ações sejam elas aprovadas, sejam agradáveis, compatíveis com a vontade de Deus. E é sempre bom, irmãos, pararmos e refletirmos um pouco como está a nossa vida com o Senhor. Como está a nossa vida com o Todo-Poderoso? Será que nós somos, aos olhos do Senhor, aprovados? Será que temos sido bons obreiros? Pessoas valorosas aos olhos do Eterno? Ou será que a nossa vida é marcada pelos relapsos, marcado pelo relaxamento, marcada pela falta de vontade, marcada pelo desânimo, marcada por uma série de situações que desagrada o Todo-Poderoso? Nós não podemos buscar isto para a nossa vida, irmãos, mas buscar aquilo que edifica, buscarmos aquilo que é do Senhor. Nosso coração, ele é de ouro e precisa ser cheio daquilo que é de ouro. Entenda isso, irmãos. Nosso coração é transformado à presença, à semelhança do Senhor. E tudo que deve encher o nosso coração é necessário que seja semelhante àquilo que Deus quer. É preciso que seja cheio com a vontade do Senhor. E a partir do momento, amados, que nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo, encher pela vontade do Senhor, a partir do momento que você deixa de viver para si mesmo, mas que você pretende e objetiva viver somente a vontade do Eterno, o Senhor será com você, o Senhor será contigo. A Bíblia nos diz que Ele nos coloca de pé, não é o conhecimento, não são nossos amigos, não é a nossa igreja, os pastores, eu ou outra pessoa que nos colocam de pé, mas é o Espírito Santo que nos coloca de pé. É Ele que enche o teu coração, é Ele que transforma a tua vida, é Ele que faz a tua existência transbordar, amados, transbordar para a honra e para a glória do Mestre. Olha, queridos, o apóstolo Paulo já afirmou isso, eu quero confirmar. Aqueles que amam o Senhor têm prazer
no Senhor e não se envergonham da obra do Senhor. Não se envergonham, irmãos, nada pode pará-los, nada pode pará-los. São pessoas com uma missão na vida, pessoas com um chamado na existência, pessoas que querem fazer a vontade do Eterno, que querem fazer a vontade do Senhor, pessoas que colocam-se em segundo plano para que o Senhor trabalhe os seus corações, para que a glória do Eterno se manifeste de uma forma grandiosa nas suas vidas. E eu quero afirmar para vocês que a estes nada há de faltar. A palavra diz que jamais vi um justo mendigando, jamais vi um justo passando por necessidades, porque o Senhor ampara os seus. Mas entendamos, irmãos, necessário é sermos um obreiro aprovado pelo Mestre. Será que nós somos obreiro aprovado pelo Senhor? Será que nós temos um ok de Deus na nossa vida? Será que o Eterno pegou a sua caneta dourada e foi lá e deu aquele visto na nossa vida? Será, amados? Ou será que a nossa vida está marcada com um X vermelho? Um X vermelho, amados, que significa que não fomos aprovados, mas que fomos reprovados, porque nós optamos por não fazermos a vontade do Senhor. Irmãos, se há algo interessante, se há algo necessário na nossa existência, é estarmos na presença do Mestre Jesus. Eu sei que vocês sabem disso, mas o interessante é que nós sabemos disso, mas muitas vezes, amados, nós vamos relevando o nosso conhecimento, relevando o nosso saber, vamos deixando em segundo plano, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas acontece algo aqui, algo acolá, e nós vamos deixando em segundo plano a vontade de Deus. Amados, eu quero falar para vocês que o diabo, ele era santo. Louvava o Senhor, estava na presença de Deus, mas um dia ele deixou-se levar por uma coisinha, outra coisinha, e foi se deixando contaminar até ser expulso por completo da presença do Senhor. Quero falar com isso, irmãos, é que nós não podemos nos confiar na nossa autoconfiança. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A nossa autoconfiança não deve existir. Nós devemos confiar em Deus, no Senhor, depositando a nossa confiança no Senhor. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, com certeza não vamos perdê-lo de vista, porque seremos dependentes dele. Dependentes, completamente dependentes. E ainda na sequência desse texto, o apóstolo ensina a Timóteo dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar, irmãos? Manejar bem é quando você domina algo. É quando você tem domínio por completo de alguma coisa. O nosso irmão Jorge, ele maneja bem o seu caminhão. Ele tem domínio completo do seu caminhão. Ele consegue dar uma ré de ponta a ponta dessa cidade sem desviar certinho. Por quê? Ele maneja bem. Ele conhece aquilo que faz. Ele conhece com profundidade. No entanto, se nós colocarmos o nosso presbítero Edinaldo naquele volante, andando para frente será difícil. Imagine dando ré. Por quê, amados? É conhecimento de causa. Nós precisamos ter conhecimento de causa. Se nós nos propomos a fazer alguma coisa, se eu me proponho a fazer alguma coisa, se você se propõe a fazer algo, procure conhecer com profundidade. Procure conhecer com profundidade. É preciso conhecer com profundidade. E era isto que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo. Conheça com profundidade a palavra. Conheça com profundidade a palavra para que você possa manejá-la bem, para que você faça uso correto da palavra.
Irmãos, quando nós não conhecemos bem a palavra do Senhor, você pode até ser bem intencionado e querer fazer a obra do Todo-Poderoso, mas certamente será um falso profeta, porque ensinamentos errados hão de sair da tua boca. Como é que você pode ensinar algo? Como é que você pode, ou como alguém pode ensinar algo que não conhece? É impossível. Não há como. Mas para que nós possamos ensinar a palavra, para que nós possamos pregar a palavra, vivermos a palavra, necessário é manejá-la bem. É preciso manejá-la bem. É preciso conhecê-la de verdade. Mas o interessante, queridos, que esse conhecimento não cai de paraquedas dentro da nossa cabeça. Não cai. Não é um conhecimento que aparece de uma hora para outra dentro da nossa cabeça, milagre. Opa, já sei a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Eu posso até citá-la por completo porque apareceu dentro da minha memória, dentro da minha cabeça. Não, não vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Ah, mas milagre. Milagre? Você precisa conhecer a palavra. E é preciso manejar bem a palavra do Senhor. Até hoje nunca ouvi alguém falando, olha, o Senhor fez um milagre na minha vida e toda a palavra, de uma hora para outra, apareceu dentro da minha cabeça. Não existe isso. Na Bíblia nós não encontramos isso também. Mas encontramos sim, pessoas que procuraram viver o Senhor, procuraram colocar-se à disposição do Todo-Poderoso, e esses foram instruídos, guiados, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, foram obreiros aprovados. Igreja, tu queres vencer com o Todo-Poderoso? Tu queres ser um vencedor? Queres ser vencedor? Queres? Desejas vencer com Cristo? Queres vencer? É preciso ser aprovado por Ele. Mas para que tu sejas aprovado, tens que conhecer a palavra. Tens que conhecer a palavra. E o meu conselho para vós é que procure conhecer a palavra. Procure conhecer a palavra. Procure conhecer aquilo que Deus quer. Procure conhecer e colocar em prática. Manejar bem a palavra do Senhor. E quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, pode levantar-se todo o inferno com toda a sorte de ensinamentos errados, que não seremos contaminados e ou contagiados por eles. Não seremos, amados, porque o Espírito Santo que habita em nós nos fará lembrar da palavra que nós lemos, que nós comemos, que nós trouxemos para dentro de nós. O Espírito Santo nos dará a revelação. E quando alguém te falar alguma coisa, o Espírito Santo de imediato te faz rejeitar. Ele te faz rejeitar. Porque a palavra não é segundo Ele. É Ele que nos dá a revelação da palavra. Mas isso só acontece, irmãos, quando nós nos dispomos a pagar o preço. E meditarmos, e comermos, e nos alimentarmos na palavra. Mas eu quero ainda fazer referência aos loucos dessa vida. Aos loucos dessa terra. Quando eu falo, vamos comer a palavra, não pegue um garfo e coma as folhas da Bíblia. Apareceu na internet e foi fato. Um pastor muito doido, que não conhecia a palavra, e ele resolveu comer a Bíblia. Resolveu comer a Bíblia. O que é isso, irmãos? O que é isso? É fruto do desconhecimento da própria palavra. Ele achou mais fácil comer a palavra do que meditar na palavra, do que lê-la, decorá-la, trazê-la para dentro do seu coração. Comê-la era mais fácil. Comê-la era mais fácil. E deparamos ainda com outros loucos, pirados que existem por aí, dominados por espíritos de engano. Outro mergulhou a Bíblia numa vasilha de azeite. E depois deixou a sua Bíblia totalmente ensopada de azeite, escorrer, e colheu aquele azeite dizendo que era santo, azeite santo. Por que fazem isso, irmãos? Não manejam bem a palavra do Senhor, não manejam bem. Outros estão com sua Bíblia aberta no Salmo 91, em cima de uma estante, de uma mesa, até em casa de crente tem Bíblia aberta no Salmo 91.
que é isso, amados? Falta de manejo, de conhecimento da palavra. Porque querem o mais fácil. E nem sempre o mais fácil é de Deus. Geralmente, o mais fácil não é do Senhor. Se tu queres a bênção do Senhor, se tu queres que Deus fale contigo, não coma a palavra. Não molhe a tua Bíblia com azeite e colha depois. Não coloque a palavra aberta dentro da sua casa, porque nenhum resultado existe nisso. Nenhum resultado. Na verdade, você está ferindo princípios de Deus que aponta para não fazermos e agirmos dessa forma. Amados, olhe sempre para o Senhor. Procure apresentar-se como obreiro aprovado, um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem cheio da graça, alguém cheio do poder, para que quando abra a boca, as pessoas reconheçam em você que andas com Cristo Jesus, que é seguidor de Cristo, que é alguém que conhece a palavra. E quando os falsos profetas apontarem para você toda sorte de heresias, toda sorte de engano, você tem a palavra para contestar e falar: na Bíblia não está desse jeito, na palavra de Deus não está assim. Não existe isso, irmãos. Amados, vivemos dias extremamente místicos e a igreja tornou-se extremamente mística. A igreja vive um misticismo. Tudo hoje na igreja é sagrado. Quero falar para vocês que só existe uma coisa sagrada dentro da igreja: a sua vida. Ela precisa ser consagrada ao Senhor, dedicada, doada, habitação do Espírito Santo, e serás sagrado, porque o Espírito Santo te faz puro, o Espírito Santo te faz puro. E a mesma fé que tu tens, ou que alguém tem, em um objeto, quero falar para você que o Espírito que trabalha no teu coração e habita em você, ele é mais do que os objetos, mais do que todas essas coisas. Necessário é conhecermos a palavra, igreja, e vivermos a verdade do Senhor. No versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A recomendação, queridos, é que nós não podemos jogar conversa fora. Vamos resumir essa expressão em jogar conversa fora. Não jogue conversa fora, mas que cada palavra proferida por você, que seja uma palavra que tenha peso de ouro na vida de alguém. Peso de ouro na vida de alguém. Irmãos, estamos no ano eleitoral e nós abrimos as redes sociais e vemos uma guerra de crente com crente, porque o candidato A é melhor do que o outro candidato e vice-versa. Ou uma guerra teológica, alguém que diz: porque a minha teologia é melhor do que a sua teologia, e vai assim: porque a minha igreja é melhor do que a sua igreja, e segue nessa luta infindável. Nós não podemos perder tempo com isto. Isto são conversas vazias, que para nada servem, que nenhum resultado positivo traz na nossa vida, mas que a tua palavra, amados, seja sempre uma palavra de edificação, uma palavra de transformação, que tudo quanto você fala tenha um objetivo. Não jogue palavras ao ar, não jogue palavras ao vento, mas que cada palavra tua seja pensada, refletida, para que haja uma direção certa, para que haja um objetivo, igreja. Assim que deve ser a nossa vida. Será que o apóstolo Paulo andava por aí falando um monte de bobagem? Será que ele andava falando um monte de coisas sem pé, sem cabeça, sem nexo? Com certeza não. Será que Jesus, da mesma forma, abria sua boca para ficar falando do imperador, para ficar falando daqueles que eram os governadores da época? Certamente não, até porque ele diz que devemos orar por eles. Palavra de poder é assim, irmãos. Quando alguém chega para você para falar do teu governador, para falar do teu governante, fale com ele: ore por este, ore por este. Esta é a palavra de peso. Essa é a palavra de peso. Nós precisamos aprender a proferirmos sempre palavras de peso na nossa existência. Palavras fortes, verdadeiras, edificadoras. Sempre de edificação, queridos. E quando nós apontamos para essa realidade, é preciso sair pela porta do fundo, que deve ser fechada. Toda espécie
de conversas vazias, de piadas, conversas indecentes, afirmações falsas. Mentiras, estas já não devem existir, porque o Senhor nos diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, nós, como seguidores do Senhor Jesus, longe de nós a mentira, mas a nossa palavra precisa ser assim, irmãos, uma palavra verdadeira, uma palavra edificante, e é isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: olha, Timóteo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Irmãos, quantos falatórios inúteis e profanos no nosso dia a dia? Pensa um pouco. Hoje, tudo que você conversou com alguém foi útil? Ou quem sabe até profano? O que é profano? É aquilo que fere a glória do Senhor. Será que todas as tuas palavras que foram proferidas hoje, elas edificaram alguém? Será? Aprendamos com aquele que aprendeu com o mestre. Aprendamos com o apóstolo Paulo. O interessante, igreja, é que Paulo não sentou-se diante de Jesus e falou: Jesus, ensina aí que eu estou aqui. Paulo, irmãos, a nosso exemplo, tudo que ele aprendeu foi porque ele manejou bem a palavra. Foi porque ele deixou-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Foi porque ele deixou-se orientar pelo Espírito. Foi porque ele deixou-se mover pelo Senhor de uma forma grandiosa. A nosso exemplo, se Paulo pôde, nós podemos. Nós podemos. Nós não podemos olhar para estes e achá-los melhores do que nós, porque na verdade não são. O Senhor os viu como nos vê. O Senhor nos vê como alguém que pode ser usado poderosamente por Ele. Se não somos, é porque não temos nos colocado à disposição do Senhor. Infelizmente, amados, isso é facilmente constatado. É facilmente constatado. Aqueles que amam o Todo-Poderoso, esses não deixam o Senhor por nada na sua vida. Não deixa por nada, amados. Nada é maior. A chuva não é maior. O sol não é maior. As dissensões não são maiores. As dores não são maiores. Os problemas que nós temos, com certeza todos os têm, não são maiores. A tua carne, a tua vontade não é maior. O futebol, esse também não é maior. Nada é maior. Faltou-me exemplos aqui, mas nada é maior. Mas acho que esses são suficientes para que possamos entender que nada pode ser maior do que Deus na nossa vida. Nada pode ser maior. É certo, irmãos, que o Senhor entende as necessidades de cada um. E o Senhor compreende quando alguém não pode vir à sua casa ou quando alguém não pode estar na sua presença. Ele entende, porque Ele sonda o coração. Ele vê a verdade de cada um. E nós não podemos fazer que o nosso coração seja enganoso aos olhos do Senhor. Nós não podemos fazê-lo enganoso, haja vista que nada pode enganar o nosso Senhor. Amados, sejamos pessoas usadas pelo Senhor. Sejamos homens, obreiros aprovados, obreiras aprovadas. Sejamos aprovados, que os nossos atos, igreja, que as nossas ações sejam para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Se a palavra, irmãos, aponta para Timóteo, foi porque ele ouviu o conselho do apóstolo e com certeza ele deixou-se envolver pelo Espírito de Deus. E ele foi usado grandemente para fazer a obra. Esta é a verdade. Se nós não fazemos nada, é porque nós não temos deixado que o mesmo Espírito que envolveu o apóstolo Paulo, envolveu a Timóteo, nos envolva. Esta é a verdade. Nós muitas vezes não queremos nos deixar envolver pelo Espírito Santo. Eu quero afirmar para vocês o seguinte: a Bíblia diz de forma muito clara, extremamente transparente, que existe uma guerra entre a carne, a nossa vontade, a nossa natureza e o Espírito de Deus.
A nossa carne, a nossa natureza, puxa para o pecado, para estarmos longe do Mestre, e o Espírito nos puxa, nos reboca para a presença do Senhor. E nós precisamos dar espaços para que o Espírito trabalhe o nosso coração de uma forma grandiosa. E certamente, amados, o Senhor há de olhar para nós e nos verá como alguém que apresenta-se diante dele aprovado, que não se envergonha da palavra, não se envergonha do reino, não se envergonha do Senhor que nós temos, não nos envergonhamos do Todo-Poderoso, e ainda, irmãos, que domina a palavra, que conhece a palavra, que vive a palavra, e que a sua boca é usada apenas para honrar e glorificar o Mestre Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Essa é a verdade de Deus para os nossos corações. Que nós possamos viver dia após dia essa realidade e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar. Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas trabalhar o nosso coração, Pai, para que sejamos encontrados perfeitos aos Teus olhos, lavados, purificados no Teu sangue, santos, e assim sejamos instrumento nas Tuas mãos, instrumentos para proferirmos a Tua palavra, instrumento para ensinarmos a Tua palavra, instrumentos, ó Deus, para testemunharmos do Teu poder àqueles que são nossos próximos. Ó Deus, trabalha a nossa vida, move na nossa vida, Senhor, ajuda-nos a entender e a viver a Tua verdade, para que todos os dias tenhamos um coração alegre, repleto de alegria em estar na Tua santa e maravilhosa presença. Ó Deus, abençoe a cada um desses que ouve esta palavra, aonde ouvir esta palavra, que eles sejam despertos e sejam encontrados, aprovados na Tua presença, Senhor, aprovados por Ti. Ó Senhor, seja conosco, é que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Obreiros aprovados. Sejamos obreiros aprovados para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém? Mensagem número 730.